Recebam a paz do Senhor Jesus Cristo. Por gentileza, até alguns minutinhos para falar algo da Bíblia para você. Abra comigo, Filipenses, capítulo 4, verso de número 13. Filipenses, capítulo 4, verso de número 13. Enquanto você acha, eu quero louvar a Deus pela vida daqueles que presidem esta casa, os bispos dessa casa, que Deus abençoe poderosamente. A vida do meu amigo pastor Cristiano Barbosa, que aqui está, pastor Mário Tocha, Deus abençoe. Filipenses capítulo 4, verso de número 13, um versículo bastante conhecido, e eu quero aqui em poucos minutos poder usar ele como referência profética na sua vida. Quem achou, diga amém. Quem não achou, é só olhar aqui atrás no projetor. Isso. Que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Mas em outras traduções também está escrito: posso todas as coisas. Assente-se, por gentileza. O texto que nós acabamos de ler em Filipenses capítulo 4, verso de número 13, é um versículo bastante dito e predito dentro da igreja. Porém, a retórica desse texto, ela traz um contexto todo vivenciado por meio da vida de alguém que Deus levantou, em um contexto a qual a igreja vivenciava um período muito difícil, período este que o cristianismo era oprimido pelo Império Romano, quando Deus, por sua feita, vai levantar alguém que era improvável diante da nação, vai levantar alguém que era improvável diante de homens, tudo porque era alguém que tinha ascendência romana. Eu estou falando de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso era um homem erudito, conhecido e também conhecedor da lei. Era um homem que era aclamado entre homens, mas um homem também que tinha 4 nacionalidades e também falava 4 dialetos diferentes. Paulo de Tarso era alguém que era judeu porque tinha a ascendência de Cristo Jesus. Ele também era fariseu porque conhecia os 5 primeiros livros da Bíblia de cor e salteado. Mas também era greco-romano por ter a cultura greca-romana impregnada na sua pele, desde menino nascido e criado na ascendência greca-romana. Mas ele também torna-se agora também cidadão romano, porque o teu pai, quando ele menino, o teu pai compra a sua ascendência romana por 30 moedas de prata, tornando a Paulo de Tarso cidadão romano. A trajetória de Paulo começa em um contexto aonde Israel observava apenas sacerdotes, aonde Israel observava apenas profetas, homens da lei e homens influentes na lei. Paulo estava fora desse contexto diante da teocracia bíblica cristã, porque Deus ainda não havia escolhido a Paulo. O texto vai nos dizer que Paulo tem um encontro em Atos capítulo de número 8 com Cristo Jesus, e no capítulo de número 9 ele converte-se ao cristianismo de Cristo Jesus. No mesmo capítulo de número 9, este Paulo, ele tem as mãos em posição de mão sobre as tuas vistas, e é lhes devolvida a visão por meio da vida de Ananias. Mas quando Paulo pensa que por conhecer os 5 primeiros livros da Bíblia de cor e salteado, vai começar a propagar o evangelho, a Bíblia nos diz que aparece um filósofo da sinagoga conhecido como Gamaliel, e Gamaliel pede para que Paulo o acompanhe. Quando Paulo o acompanha, Paulo sai de cena por 14 anos, e quando alguém olha e diz, acabou a história de Paulo, Deus estava dizendo, não, é apenas o princípio de uma nova história. Eu vou repetir isso aqui para você que não entendeu. Deus não esconde ninguém para matar, Deus não esconde pessoas para falir projeto, Deus não esconde pessoas para trazer à existência aquilo que não existe. Deus está dizendo, eu escondo para lhe apresentar no momento a qual alguém olhar e pensar que você morreu, eu vou te levantar e vou fazer o seu nome ser soprado em todo canto, em toda hora. Alguém vai ter que olhar para você e dizer, ele não morreu, ela não morreu, não. Era Deus cuidando dele e Deus cuidando dela. É Deus dizendo, bispo, eu cuido de quem eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero, eu levanto quem eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Não, levanta a mão bem alto para receber. Paulo escreve aos Filipenses capítulo de número 1, versículo de número 6, dizendo, tendo por certo que aquele em que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Quando Paulo pensou que acabou por 14 anos fora do cenário, ele aparece após 14 anos, e quando ele apresenta-se como missionário no livro de
Atos capítulo de número 12, ele se apresenta com Barnabé na primeira viagem missionária. E na primeira viagem missionária, sai da cidade de Chipre para Perga, acompanhado de Barnabé. Vai sofrer calúnia, naufrágio, difamação, vai perseguição, cadeia, apedrejamento, mas não vai morrer. Na segunda viagem missionária de Paulo, em Gálatas capítulo de número 2, versículo de número 1 ao 9, Paulo está acompanhado de Silas. Vai sofrer calúnia, naufrágio, perseguição, calúnia, difamação, mas não vai morrer. Terceira viagem de Paulo, em Atos capítulo de número 18, ele não está acompanhado nem de Barnabé nem de Silas, mas está sozinho. Mas Deus se apresenta para ele e diz: ei Paulo, atravessa a Macedônia. Paulo, quando Paulo atravessa a Macedônia, a Bíblia vai nos dizer que quando ele atravessa a Macedônia, estando ele adiantado em idade, alguém olha e diz assim: acabou para Paulo porque é velho, acabou para Paulo porque está avançado em idade. Alguém olha para ele e diz: Félix, vamos colocá-lo em uma embarcação e vamos acabar com o ministério de Paulo. Félix leva Paulo até a cidade de Creta, e na cidade de Creta Paulo é preso por amor a Cristo Jesus. Está pregando o evangelho, mas está preso. Está cantando para alguém, mas está preso. Está profetizando para alguém, mas está preso. Está todo mundo olhando para Paulo e disse para Paulo: acabou Paulo, não vai ter mais nada para a tua vida Paulo. Mas aí os irmãos da igreja de Filipenses se reúnem em oração e começam a levantar mantimentos para ajudar a Paulo. Quando Paulo pensou que padeceria de fome, de tristeza e de assolação, os irmãos da igreja de Filipe começam a enviar mantimentos para cuidar de Paulo do outro lado. Levanta a sua mão para receber. Na sua dificuldade não vai ter, na sua dificuldade ninguém vai bater palma, na sua tristeza ninguém vai bater palma, porque Paulo escreve aos Filipenses dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Levanta a mão bem alto para receber. Levanta a mão bem alto para receber. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar da sua casa. Deus vai cuidar do projeto. Deus vai cuidar. Não vai falir, mas vai se erguer. Não vai falir, mas vai se erguer. Bate palma bem forte para Jesus.